glória ao Espírito Santo. Mas graças a Deus que nos deu a vitória por nosso Senhor Jesus. Hoje é o dia da campanha da libertação. Libertação total pelo sangue de Jesus. E a unção que despedaça o quê? O jugo. Lucas capítulo 4, versículo 18. Todos encontraram? Presta atenção na leitura da palavra de Deus, para você entender a mensagem que será ministrada, porque é baseada exatamente no texto que vamos ler aqui em Lucas 4:18. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Amém? Levanta a sua mão ou a sua Bíblia e ore comigo. Meu Deus, eis aqui a sua palavra. Senhor, fala comigo neste momento, pois eu preciso ouvir a sua palavra, que é santa, é fiel, é verdadeira, é poderosa, é inerrante e é infalível e é digna de toda a nossa aceitação. Meu Deus, fala comigo neste momento, através da sua palavra. Amém. Amém. Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Pode louvar a Deus. Meus irmãos, a palavra do Senhor aqui está dizendo, a partir do versículo 14 ao versículo 19. Nós lemos o 18 e o 19. A palavra, a partir do versículo 14, está dizendo que, pela virtude do Espírito Santo, o Senhor Jesus Cristo voltou para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras ao derredor, devido aos seus feitos, devido às suas maravilhas. E a Bíblia Sagrada está dizendo que o Senhor Jesus ensinava nas sinagogas, e por todos ele era louvado. E diz o texto sagrado que, chegando a Nazaré, onde ele fora criado, ele entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E a palavra está dizendo que foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando ele abriu o livro, o exemplar do profeta Isaías, achou escrito, e ele leu para todos os presentes que assistiam àquele culto naquela sinagoga. E o profeta Isaías falava exatamente a respeito dele. E ele então leu o exemplar do profeta Isaías, que era uma profecia que dizia respeito, que diz respeito a ele próprio. E o Senhor Jesus disse: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração,
e apregoar liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Este texto sagrado que Jesus leu está lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 61. Jesus estava, a palavra, a escritura estava falando sobre a missão de Jesus Cristo. Essa missão libertadora vem do Deus da vida, é conferida a Jesus Cristo pelo Espírito Santo, por quem fora ungido como Messias, por ocasião do seu batismo, que é o sinal da sua adesão plena ao projeto que Deus havia estabelecido. Ou seja, quando Jesus se submeteu ao batismo, aquela atitude era o sinal da sua adesão plena ao projeto de Deus. A missão do Cristo libertador, meus irmãos, é de esperança. A missão do Cristo libertador é de vida digna, certamente para todas as pessoas, inclusive para os cativos. Cativos na vida física, cativos na vida espiritual, cativos na vida emocional. Jesus fez memória da profecia do profeta Isaías, lá no capítulo 61, para descrever em que consiste a sua missão de anunciar as boas novas de salvação e libertar os oprimidos e cativos do diabo. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. Ele está dizendo, a palavra está dizendo, ele diz: eu vim para trazer boas novas aos pobres e para proclamar libertação aos presos. Ele veio para evangelizar os pobres, ele veio para proclamar a libertação aos presos. Hoje em dia, meus amados irmãos, existem tantos presos. Na época de Jesus, a maioria das pessoas que encontravam-se no presídio eram por motivos políticos, eram reféns do Estado, pois resistiam contra a opressão e a violência do Império Romano. Por outro lado, a proposta de Jesus Cristo neste texto sagrado é libertar-nos de todas as formas de prisão, de tudo aquilo que impede que sejamos nós mesmos. Ele quer nos libertar de tudo aquilo que nos impede de sermos livres. Quantos hoje não estão presos em presídios por uma razão ou outra, mas são prisioneiros? Quantos estão presos e dominados pelo egoísmo? Quantos estão dominados pelos vícios, pelas drogas? Quantos estão dominados pelo individualismo, pela ganância, pelo consumismo, pela ambição, pela intolerância? Quantos estão dominados pelo ódio? Quantos estão dominados pelo pecado? E o Senhor está dizendo que Ele veio para proclamar liberdade aos presos.
Quem é dominado pelo egoísmo está preso nele. Quem é dominado pelos vícios está preso neles. Quem é dominado pelo individualismo está preso nele. Quem é dominado pela ganância está preso nela. Quem é dominado pelo consumismo está preso nisso. Quem é dominado pela ambição está preso nisso. Às vezes a pessoa não quer, mas está preso nisso, não consegue sair da intolerância, do ódio, do pecado. E o Senhor Jesus Cristo, ele disse: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Eu vim para trazer a palavra aos pobres e para proclamar libertação aos presos. Aleluia, Jesus liberta. Ele liberta os cativos. Ele liberta os presos. Você que está numa vida pecaminosa e não consegue sair desta prisão, Jesus Cristo veio para te libertar desta prisão. Ele veio para proclamar libertação aos presos. Quando você ouve a voz de Deus, quando você ouve a pregação do Evangelho, e quando você abre o seu coração e o Evangelho de Jesus Cristo penetra no interior do seu ser, então todas as trevas espirituais são dissipadas. O egoísmo sai, os vícios saem, o individualismo sai, a ganância sai, o consumismo também, a ambição também, a intolerância também, o ódio também, o pecado também. O Evangelho limpa, o Evangelho lava, o Evangelho purifica. Eu vim, disse Jesus, para trazer boas novas aos pobres e proclamar libertação aos presos. Aleluia. Aleluia. Diga comigo: ele liberta. Não diga mais alto: ele liberta. Mas ele veio também, está escrito aqui, para curar os quebrantados de coração. Ele veio curar os quebrantados de coração, assim como Deus havia dito. Em Salmos 147, versículo 3, a palavra diz: ele sara os quebrantados de coração e cura-lhe as feridas. Veja que palavra linda e maravilhosa. Ele sara os quebrantados de coração e cura-lhe as feridas. Há pessoas que estão com o coração quebrantado. Há pessoas que estão com o coração partido. Há pessoas que estão com o coração humilhado. Há pessoas que estão com o coração machucado. Há pessoas que estão com o coração ferido. E todas estas pessoas vão encontrar a cura em Jesus Cristo. Ele disse: eu vim para curar os quebrantados de coração. Aleluia. Você pode glorificar o nome de Jesus? Aleluia. Talvez alguma coisa, talvez algumas circunstâncias difíceis da vida, talvez alguma frustração da vida, algumas decepções da vida, quebrantou, machucou, partiu seu coração, e você se sente humilhado, abandonado, preterido, deixado de lado. Seu coração está partido, seu coração está ferido. Dê ouvido ao que o Senhor Jesus está dizendo em suas palavras. Ele está dizendo que cura os quebrantados de coração.
Se você abrir o seu coração para que esta palavra, para que o Evangelho de Cristo penetre no seu coração, ele vai sarar, ele vai curar, ele vai trazer refrigério, ele vai trazer o alívio para o seu coração. Aleluia. Se você crê nisso, pode glorificar o nome de Jesus. Aleluia. Mas a palavra está dizendo também que ele veio para dar vistas aos cegos. Ele veio para quê? Dar vistas aos cegos. Meus amados irmãos, é muito mais do que curar a cegueira física. Claro que ele cura a cegueira física. Quantos cegos Jesus curou quando ele exercia o seu ministério público? Um dia desse eu estava pregando aqui sobre a cura do cego de nascença. Quantos cegos foram curados por Jesus durante o seu ministério público? E quantos cegos Jesus tem curado aqui mesmo na nossa igreja, na dispensação que nós estamos vivendo? Ele cura, ele dá vista aos cegos. Mas essa palavra vai muito mais além do que curar uma cegueira física. É também curar a nossa cegueira espiritual. Ele cura a nossa cegueira espiritual. A pior cegueira não é a física, a pior cegueira é a cegueira espiritual. Quando não enxergamos a realidade das coisas espirituais, estamos cegos. Quando não vemos com os olhos da fé, estamos cegos. Quando não pensamos com a mente de Cristo, estamos cegos. Quando afastados de Deus, estamos perdidos, não queremos enxergar a nossa verdadeira realidade, estamos cegos. E ele veio para dar vistas aos cegos. Quantas pessoas que estão sendo dominadas por uma situação pecaminosa e não querem enxergar a sua verdadeira realidade, estão cegas. Jesus veio para te curar desta cegueira espiritual. Há muitas pessoas, meus irmãos, infelizmente, que é como um papagaio. Um papagaio que aprendeu a falar 3 palavras. Não tem problema, não tem importância, não tem nada não. De repente veio uma raposa, deu uma bocada no papagaio e saiu com ele na boca. E ele na boca da raposa dizia: não tem problema, não tem importância, não tem nada não. O papagaio não conseguia enxergar sua verdadeira realidade, pois ele estava na boca da raposa e estava dizendo: não tem problema, não tem importância, não tem nada não. Infelizmente há muitas pessoas que são como esse papagaio, estão na boca da raposa e estão dizendo: não tem problema, não tem importância, não tem nada não. Estão caminhando para o inferno e estão dizendo: não tem problema, não tem importância, não tem nada não. Deus fala através da palavra e elas dizem: não tem problema, não tem importância, não tem nada não. Deus está advertindo através da palavra e elas estão dizendo como o papagaio: não tem problema, não tem importância, não tem nada não. Tais pessoas são cegas espirituais, pois não conseguem enxergar sua verdadeira realidade. Mas Jesus Cristo, ele está dizendo que veio para dar vista aos cegos. Ele cura você dessa cegueira espiritual. Ele cura. Ele cura, aleluia. Você pode glorificar o nome dele. Pode dar glórias ao nome dele. Levante a mão e glorifica ele. Abra os seus olhos e enxergue a sua verdadeira realidade.
Entrega-se a Jesus Cristo. Ele cura, Ele cura, Ele cura, Ele cura. Mas a palavra está dizendo que Ele veio também para pôr em liberdade os oprimidos. Diga comigo, Ele põe em liberdade os oprimidos. Não, mas tem gente que não falou direito. Diga mais alto. Ele põe em liberdade quem? Os oprimidos. Seja diante da opressão social, da opressão mental, da opressão econômica, da opressão psicológica, da opressão política, da opressão afetiva, da opressão religiosa, da opressão maligna, da opressão do pecado. Ele põe em liberdade os oprimidos. Pior que a opressão social é a opressão do pecado. Pior que a opressão mental é a opressão do pecado. Pior que a opressão econômica é a opressão do pecado. Pior que a opressão psicológica é a opressão do pecado. Pior que a opressão política é a opressão do pecado. Pior que a opressão afetiva é a opressão do pecado. Pior que a opressão religiosa é a opressão do pecado. O pecado é um cancro maldito que corrompe a sociedade e seus costumes. E pior é que muitas pessoas são exatamente escravas do pecado. Escravas do pecado. Vivem presas nele e não conseguem se desprender dele. O Antigo Testamento já ensinava esta verdade. Como Jeremias disse: enganoso é o coração, quem o conhecerá? A Bíblia está repleta de referências a esta infecção da natureza humana chamada pecado original. Trata-se de uma tendência ou predisposição egoísta que herdamos de nossos primeiros pais e que está profundamente arraigada em nossa personalidade humana e se manifesta milhares de vezes de maneira repulsiva. Paulo chamou-a de carne e deixou uma lista de suas obras e consequências. Ele disse em Gálatas, capítulo 5, versículo 19 ao versículo 21, as obras da carne, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, porfias, ciúmes, invejas, bebedices, glutonarias, iras e etc. Meus irmãos, como o pecado é uma corrupção interna da natureza humana, ele nos mantém escravos. Ele nos mantém escravos. Não são alguns atos ou hábitos que nos escravizam, mas sim a infecção maligna de onde eles procedem. Quando Jesus, pregando para os judeus, ele disse: vocês são escravos do pecado, porque todos que vivem no pecado, dominados por ele, é escravo do pecado. Os judeus se ofenderam. Quantas vezes as pessoas se ofendem quando a palavra do Senhor diz que elas são escravas do pecado? Muitas pessoas se ofendem. Quando Jesus falou com os judeus que eles eram escravos, eles se ofenderam e disseram: peraí, Jesus, nós não servimos a ninguém, não somos escravos de ninguém. Como o Senhor diz que nós temos que ser livres, Jesus falou: olha aqui, todo aquele que vive e é dominado pelo pecado é escravo
do pecado. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia, aleluia. Ele te faz livre, ele te faz livre, ele te faz livre, ele te faz livre. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Você não precisa mais viver dominado. Você não precisa mais viver dominado, escravizado pelo pecado. Uma vez que Jesus veio para nos libertar, para pôr em liberdade os oprimidos. Ele veio para quebrar o cativeiro e nos tirar do cativeiro do pecado. Quando você aceita o Evangelho de Jesus na sua vida, você sai das trevas para a luz. Você é transportado do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, para a luz. Aleluia, bendito é o nome de Jesus. Ele liberta. Há um remédio para o pecado. Eu disse que há um remédio para o pecado. E esse remédio é o sangue de Jesus. Ele nos purifica de todo o pecado. Se porventura você vive dominado, escravizado pelo pecado, e você não consegue se desprender dele, por mais que você saiba que ele te faz mal, e muito mal, mas você não consegue se desprender dele, se entrega a Cristo hoje, agora, e ele te libertará. Ele vai colocar você em liberdade, em liberdade, em liberdade. Quantos já estão libertos aqui? Levante a mão e glorifique ao Senhor. Aleluia, aleluia. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, disse ele. E outra coisa que ele disse aqui: vim anunciar o ano aceitável do Senhor. Diga comigo: o ano aceitável do Senhor. Aleluia. Quando o profeta Jeremias falou isso lá no capítulo 61, é possível que ele estava lembrando do jubilar, que fazia parte da tradição do antigo Israel. Nos livros de Deuteronômio e Levítico, fala-se desse jubileu. Primeiro, era uma reforma feita a cada 7 anos. Está lá em Deuteronômio 15, do 1 ao 18. E depois passou a cada 50 anos. Está lá em Levíticos 25, 8 ao 51. Esta época, este ano, era o ano do perdão das dívidas, que muitas vezes levavam perda da terra, das casas e da própria liberdade. Mas à medida com que você vai continuando lendo o capítulo 61 de Isaías, você vai ver que ele declara a vinda de um Messias para inaugurar um novo tempo de liberdade, em que a justiça triunfará sobre a opressão. E esse tempo, esse Messias que viria para inaugurar um tempo de liberdade em que a justiça triunfaria sobre a opressão, esse Messias é exatamente Jesus.
E Jesus fez uso das palavras dele, dizendo, lendo esta passagem e dizendo: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. O tempo da graça é tempo de restauração. O tempo da graça é tempo de libertação. O tempo da graça é tempo de redenção. O tempo da graça é tempo de salvação. É tempo que você pode receber Jesus, reconhecendo-o como seu Salvador, e alcançar, receber a libertação total. A libertação total, e você estará livre para servi-lo, adorá-lo na beleza da sua santidade. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. Que Deus lhe abençoe, que o Espírito de Deus possa falar melhor no seu coração, que você receba a sua libertação em nome de Jesus, que você receba a sua liberdade em nome de Jesus, que você seja sarado em nome de Jesus, que você seja salvo em nome de Jesus, que você seja curado da cegueira espiritual em nome de Jesus, que você tenha certeza da sua salvação em nome de Jesus. Aleluia, pode dar glórias a Ele, pode adorá-lo na beleza da sua santidade. Aleluia. Você entendeu a palavra de Deus? Coloque a mão na altura do seu coração, curve a cabeça e ore dizendo assim: meu Deus, eu recebi a palavra do Senhor, está guardada em meu coração. Obrigado, Senhor. Amém. Pode louvar a Ele com muita